Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educabalsos. Hoje nós vamos trabalhar com casos de semelhanças de triângulos. Nas aulas anteriores trabalhamos aí com semelhança de triângulos, hoje vamos ver casos especiais aí sobre semelhança de triângulos. Essa aula é voltada para os alunos aí do nono ano. A unidade temática a ser trabalhada vai ser geometria e como habilidades nós vamos desenvolver a habilidade de reconhecer as condições necessárias e suficientes para dois triângulos serem semelhantes, certo? Nesta aula nós vamos aprender a estabelecer condições mínimas para que dois triângulos sejam semelhantes e conhecer os casos de semelhança AAA, LAL e LLL. Bem, vamos aqui agora para a aula de casos de semelhança de triângulos. Tá? Basicamente aqui é a continuação da aula anterior que trata sobre semelhança de triângulos. O que a gente vai fazer hoje é somente ver algumas propriedades especiais que vão facilitar na identificação dessa semelhança de triângulo. Porque assim, nem sempre vai estar assim, colocado de modo bem claro aquelas condições para que dois triângulos sejam semelhantes. Quais são as condições? Os ângulos correspondente congruente e os lados proporcionais. Algumas situações vão ocorrer de só terem os lados, então não vou ter como averiguar os ângulos. Outras situações vão apresentar só um ângulo ou dois. Então esses casos especiais que nós vamos ver na aula de hoje vão facilitar nesse tipo de situação. Tá? E o primeiro caso de semelhança de triângulo é o caso AA. Basicamente, ele pode ser enunciado dessa forma: se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. O que quer dizer isso aí? Tá? Quer dizer necessariamente o seguinte: vamos comparar esses dois triângulos aqui. Ó. Digamos o seguinte, que esse triângulo ele tem um determinado ângulo, vamos supor, sei lá, 60 graus, e esse outro também é 60. Eu tenho esse aqui que é um ângulo B, digamos, seja 50 graus, esse aqui 50. Então, os dois triângulos possuem dois ângulos de mesma medida, dois ângulos congruentes. Isso é o suficiente para determinar, para classificar esses dois triângulos aqui como semelhantes, tá? Esse é o caso AA. Você vai observar se esses dois triângulos, eles possuem dois ângulos congruentes. Se possuem dois ângulos congruentes, então não há mais nada o que se averiguar. Eles vão ser necessariamente semelhantes, certo? Vamos para o segundo caso aqui, ó, de semelhança de triângulos. O caso LAL, tá? É importante que você observe essa sequência, porque é essa sequência que vai determinar se é ou não semelhante, tá? Vamos para o enunciado aqui, ó. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo, certo? Ou seja, você tem dois lados, você vai analisar um lado de um triângulo e o do correspondente e ver se são proporcionais. Basicamente é o que a gente fez na outra aula, tá? E os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Só que aí tem um detalhe. Até então, nós tínhamos todos os elementos daquele triângulo para verificar se eram ou não semelhantes. Aqui, esse caso é para situações em que estão faltando elementos para que eu possa fazer aquele cálculo, né, da razão de semelhança, observar se os ângulos são os mesmos, certo? Aqui no caso, para essa situação, eu só teria um lado do triângulo, o outro lado do triângulo e o ângulo entre esses dois lados. Isso aqui vai ficar bem mais claro no exercício, tá? Mas aqui você, de antemão, a gente já pode garantir isso aqui, ó. Pode mostrar isso. É um lado, um ângulo e um lado. Por isso que o segundo caso é chamado lado, ângulo, lado. Tem que seguir essa sequência. Se você observar que os lados são proporcionais e o ângulo entre esses dois lados é congruente, esses dois ângulos são congruentes, né? Ou seja, tem a mesma medida, então significa dizer que esses dois triângulos são semelhantes, certo? Ainda tem mais um terceiro caso. Vamos ver agora. Vamos aqui para o terceiro caso. Vimos o que? O caso AA, ângulo, ângulo. Vimos o caso LAL, que é o lado, ângulo, lado. Agora vamos para o caso
LLL, em que eu só tenho os lados, eu não vou ter, nesse tipo de situação, os ângulos internos aqui do triângulo, certo? Não vou ter esses ângulozinhos aqui, só vou ter a medida dos lados. Como verificar se nesse tipo de situação, se esses dois triângulos eles são semelhantes? Como fazer isso? Vamos aqui para o enunciado. Se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Aqui basicamente você vai averiguar se os lados correspondentes em cada triângulo, se eles são proporcionais. Se existir essa relação aí, se existir essa proporção entre os lados, então significa dizer que esses dois triângulos vão ser semelhantes. Então, basicamente o que você vai fazer? Eu vou pegar, vamos supor, a medida do menor lado do primeiro triângulo e dividir pela medida do menor lado do segundo triângulo. Aí vou pegar a medida do maior lado de um triângulo e dividir pela medida do maior lado do segundo triângulo. E vou pegar o valor intermediário e dividir um pelo outro. Se o valor for o mesmo, não é isso? Se der o mesmo valor, significa dizer que ele possui lados correspondentes proporcionais. Logo, os dois triângulos vão ser semelhantes, tá? E essa razão vai ser a razão de semelhança que a gente tratou lá na última aula, certo? Beleza? Então, basicamente aqui, ó, qual seria a relação? Ó, seria o C' dividido por C, né? Aí o B' por B e o A' por A. E isso aqui é o nosso casinho, né? Que é a razão de semelhança que nós vimos lá na aula anterior, certo? Aí, desses três casos de semelhança, algumas observações podem ser feitas, algumas observações interessantes, que vão ser úteis aí em outras situações aí envolvendo triângulos, tá? Então, ó, se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então, primeira observação aqui, ó, a razão entre os lados homólogos é K, foi o que a gente acabou de falar aqui, né? O que acontece? Quando você pega cada lado homólogo, né? Ou seja, esses lados correspondentes, vai dividindo, o menor com o menor, o maior com o maior e o intermediário com o intermediário, você divide. Depois de você averiguar que existe essa semelhança entre esses dois triângulos, se eles são semelhantes, esse resultado, essa razão que você encontra é o próprio K, é a própria razão de semelhança, tá? Então essa é a primeira observação bem interessante aqui que é feita nesse caso. A razão entre os perímetros também é a razão de semelhança. O que vem a ser o perímetro? O perímetro é o quê? A soma de todos os lados, certo? Então, você fazendo aqui o perímetro do primeiro triângulo, você vai encontrar um determinado valor. Você pode fazer o perímetro do segundo triângulo, você vai encontrar outro valor. Se você fizer a razão entre os dois perímetros, essa razão vai ser necessariamente o mesmo valor da razão de semelhança, tá? Então, terceira observação importante aqui, tá? A razão entre as alturas homólogas, certo? Dos dois triângulos também vai ter o mesmo valor da razão de semelhança. Portanto, aqui, ó, você pegar a altura desse primeiro triângulo aqui, ó, medir ela, sei lá, x', eu vou colocar aqui, e a altura do segundo triângulo aqui, que é x, se eu dividir o menor pelo maior, como eu fiz aqui, ó, esse valor que eu encontro aqui é a razão de semelhança também. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? A partir dessas observações aqui, a gente pode concluir isso aqui, ó, que a razão entre dois elementos lineares homólogos de dois triângulos semelhantes vai sempre dar na razão de semelhança. Se você pegar quaisquer elementos lineares dos dois triângulos, certo? O elemento linear, que quer dizer necessariamente que está relacionado com o comprimento de alguma coisa, certo? Ou seja, a unidade de medida só tem uma dimensão, tá? Só é uma dimensão, só é comprimento. Não é como área, que é duas dimensões, comprimento e largura. Não é como volume que a gente viu em outras aulas aí que precisam de 3 dimensões. É uma dimensão só o comprimento. Então, ó, você tem aqui, ó, a altura poderia ser uma bissetriz, tá? O que vem a ser necessariamente a bissetriz? Bissetriz é o segmento, né, ó,
que vai dividir esse ângulozinho no meio. Poderia ser a bissetriz, né? Nos dois, bissetrizes correspondentes, né? Poderia ser também uma mediana. A mediana é o quê? Esse segmento que divide esse lado no meio, tá? Qualquer elemento linear homólogo, se eu dividir, se eu fizer a razão entre os dois, vai me dar a razão de semelhança, tá? Não necessariamente só os lados, mas com qualquer elemento linear de comparação desses dois triângulos. Beleza? E se eu já concluir que os dois triângulos são semelhantes, uma segunda conclusão eu posso fazer. Se eles já são semelhantes, obrigatoriamente os ângulos internos são congruentes, têm a mesma medida, tá? Se eu já concluir, pelo caso LLL, que esses dois triângulos são semelhantes, logo os ângulos internos eles vão ser congruentes. Bem, vamos agora para esse exemplo, para a gente fixar aí esses casos de semelhança de triângulo, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo, se ângulos com marcas iguais são congruentes, determine as incógnitas x e y, certo? Então eu tenho esses dois triângulos aqui, eu quero determinar o valor de x e y nesse segundo triângulo. Para que eu possa fazer alguma coisa, algum tipo de cálculo relacionado a esses dois triângulos, o primeiro passo é averiguar se eles são semelhantes. Então, perceba o seguinte, que eu não tenho todos os elementos do triângulo. Por exemplo, esse aqui está faltando esse ângulo, está faltando esse ângulo nesse segundo, está faltando dois lados nesse segundo. Então, vou ter que utilizar algum daqueles casos de semelhança de triângulo para poder averiguar se existe essa semelhança entre os dois, tá? Então, vamos lá. Aqui, observa, tem um ângulo aqui com duas marcações e tem um ângulo com uma marcação. Do mesmo jeito no segundo triângulo, um ângulo com duas marcações e o outro ângulo com uma marcação somente. Então, aqui eu já posso concluir que eles são semelhantes pelo caso AA. O caso AA diz que se eu tiver dois ângulos correspondentes congruentes, portanto, os dois triângulos são semelhantes, não é assim? Beleza. Se eles são semelhantes, o que eu posso concluir? Que os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos montando as proporções com os lados correspondentes. Então, o que eu tenho aqui, ó? Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo com dois tracinhos, né, com duas marcas, o oposto dele é 10. Então, vamos colocar o 10 aqui, ó, 10 sobre. Aí você vai lá no ângulo com duas marcações, ó, e vê o oposto dele, é x. Isso é igual. Vamos lá. Agora vamos para esse segundo ângulo aqui, ó, que tem só uma marcação, o oposto dele é 8. Vamos ver o mesmo lá do outro lado. O ângulo com uma marcação, o oposto é y. Agora vamos para esse terceiro ângulo, que não tem nenhuma marcação, o oposto dele é 12. E no segundo triângulo, o oposto é 6. Então aqui eu tenho a igualdade de razões, né? Tem uma proporção. Eu vou fazer o seguinte, para descobrir os valores de x e de y, eu vou pegando de duas em duas razões, ó. Primeiro eu vou pegar 10 sobre x e igualar a 12 sobre 6, que aqui já vai ser minha razão de semelhança, né? Então vai ficar como? 10 sobre x igual a 12 sobre 6. Vamos multiplicar cruzado, ó, x vezes 12, 12x, e 10 vezes 6, 60. X igual a 60 dividido por 12, e 60 dividido por 12 é 5. Então, x igual a 5. Para encontrar o y, vou fazer o mesmo, ó. 8 sobre y igualar a 12 sobre 6. 8 sobre y igual a 12 sobre 6. Vou multiplicar cruzado, ó, y vezes 12, 12y. 8 vezes 6, 48. Logo, y vai ser igual, passo 12 dividindo, 48 dividido por 12, e 48 dividido por 12 é 4, certo? Então, encontrei aqui, ó, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso AA, e as medidas que estavam faltando no segundo triângulo são 5 e 4, tá?
Fiz isso aqui por meio de multiplicação aqui dos extremos, né? Fazendo a razão, igualando as razões aqui, né? E determinando a proporção. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó, se alfa e beta, esses dois ângulos aqui, ó, são iguais, determine x e y, tá? Ele já está dizendo que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, tá? Alfa e beta. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que averiguar é o seguinte, se esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, ele vai ter que, eu tenho que relacionar com algum daqueles casos de semelhança, ou AA, ou LAL, ou o LLL. Aqui é o seguinte, para fazer pelo AA, eu precisaria de ter dois ângulos, não é isso? Dois ângulos congruentes. E aqui só me apresenta um ângulo. Como encontrar esse segundo ângulo? Aí nós vamos ter que lembrar de outra relaçãozinha aí da última aula. O que acontece quando tem ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Significa dizer o quê? Ó? Que esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro, tá? Porque tem um vértice entre eles dois, tá? Então esses dois ângulos são iguais. Portanto, aqui eu já posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, porque eu tenho um ângulo alfa e tenho esse ângulo aqui, vamos chamar ele de gama, tá? E aqui eu vou ter um ângulo gama também, que é igual, né? Então, tenho dois ângulos gamas, não é isso? Então, o que acontece? Esses dois ângulos aqui, eles são... esse é igual a esse aqui é igual a esse. Então, tem o caso AA novamente, né? É o que acontece. Caso AA... Então, os triângulos são semelhantes, vou fazer o mesmo que fiz aqui, ó. Vou fazer o mesmo que fiz nesse exercício. Vou pegar os lados correspondentes. Eu tenho aqui alfa, o ângulo alfa, o oposto dele é 8. Aí, como beta é igual a alfa, eu vou olhar no segundo triângulo para o beta. O oposto de beta é 6. Vai ser igual. Agora vamos lá, olhar aqui para o gama. Gama, o oposto dele é y. Agora para o gama aqui, não tenho, né? Não tem um valor aqui, então não vai nem me interessar esse valor de gama aqui. Deixa eu ver só uma coisa, eu acho que... tem, o valor é 8. Ficou faltando colocar aqui, é 8 aqui, tá? Certo, vamos lá. O oposto de gama aqui é 8. Igual. Agora, vamos lá. E tem um ângulozinho aqui, ó, que não se apresenta, tá vazio aqui, né? O vazio desse, ó, é 12. E desse outro aqui é x. Então vamos organizar aqui, tá? Vamos organizar aqui as frações, as proporções, no caso. Vou primeiro calcular o y, então vou colocar 8 sobre 6. E igualar, ó, y sobre 8. Certo? O que nós vamos obter aqui? 6 vezes y, 6y. 8 vezes 8, 64. Logo, y igual a 64 sobre 6. Vai dar quanto? 64 por 2 dá 32. 6 por 2 dá 3. Então, dá 32 sobre 3, tá? 32 sobre 3. Agora, vamos descobrir o valor de x. Vou pegar 12 sobre x e 8 sobre 6. 12 sobre x igual a 8 sobre 6. Multiplicar cruzado. 8x. 12 vezes 6, 12 vezes 5 dá 60, né? A gente acabou de ver aqui, ó. 60 dividido por 12 dá 5, então 5 vezes 12, 60. Então 12 vezes 6 12 é mais, né? Do que o outro, então dá 72. Então x é igual a 72 dividido por 8. Então vamos lá, 72 por 8 dá 9, né? 9 vezes 8, 72. Então temos aqui, ó, o valor de y vai ser
32 sobre 3 e o valor de x vai ser 9. Bem, estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido essa questão dos casos de semelhança, porque eles vão facilitar bastante nos exercícios que envolvam semelhança de triângulos, porque é um caminho mais curto para a resolução. E aguardo vocês na próxima aula. Até lá, galera. Valeu!